Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês a respeito do meia João Paulo, ele que falou como pretende se encaixar nessa equipe do Paulo Pesolano, que eu quero aqui trazer para vocês. Quero falar também sobre mais um reforço que foi contratado e os dois primeiros reforços do Cruzeiro para essa temporada agora de 2022. Quero trazer aqui para vocês também mais dois, né, no caso reforços, né, que eu queria falar. E também quero trazer aqui para vocês sobre o caso envolvendo o Marcelo. Será que tem alguma chance dele vir? Será que não? Para lembrar que o jogador já está disponível para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe que ele bem entender. Quero comentar assim sobre essa negociação e também, para terminar, falar sobre o Murilo e qual foi o valor que o Cruzeiro pegou da venda dele para o Palmeiras. Lembrando que essa venda foi na casa dos 16 milhões de reais. Mas antes de começarmos o podcast, para deixar seu like, também se inscrever no canal, estamos quase chegando a essa marca de 31 mil inscritos e 400. Valeu demais aí por termos passado esse número de 31 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro vai para o Ideraldo Ferreira, ele que está sempre aqui acompanhando os vídeos, é membro do canal. Inclusive, caso você goste do meu conteúdo, se inscreve aqui, vira membro, que vai estar do lado da opção de se inscrever. Tem valores ali super acessíveis, vai lá dar uma olhada que você inclusive vai ficar com esse selo igual o Ideraldo aí ficou nesse comentário, tá bom? E o segundo salve nesse vídeo vai para o Adailton Cordeiro, ele que é lá de São Francisco, Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço para você também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h15, 11h30, né? Não esqueça de deixar embaixo nos comentários o seu nome e de qual cidade você é. Bom, quero começar o vídeo falando sobre o João Paulo, meio-campista que foi contratado pelo Cruzeiro e que, assim, pelas primeiras vezes ele dando entrevista, no caso para o Super Esportes, ele falando que como ele pretende se encaixar na tática do técnico Paulo Pesolano, que o meia, assim, já é candidato para ser o meia armador da equipe para essa temporada de 2022. Vale lembrar que o Cruzeiro, como meia ofensivo, tem o João Paulo e o Giovani, então nem acho que o Cruzeiro deve ir ao mercado para trazer mais um jogador, tá bom? Enfim, as palavras que ele disseram nessa entrevista ao Super Esportes, um do trecho interessante, ele fala o seguinte, abre aspas: independentemente do esquema tático, o mais importante é estar jogando. Vim para trabalhar o Cruzeiro e tem em qualquer posição que o professor escolher, vou dar o melhor para poder conseguir vitórias importantes para todos, fecha aspas. Que vai lembrar, o João Paulo faz uma função também de meio ofensivo ali, colado no atacante, um cara bem ofensivo, e também pode fazer meio que um segundo volante, um cara ali que vai atacar mais, mas que também vai fazer a recomposição do time. Então um cara bem versátil, como por exemplo, o Cruzeiro sai atrás do placar, fica só com o volante, por exemplo, o Adriano, e fica com o meio campista o João Paulo e o Giovani de meio ofensivo. O Giovani também tem essas características, eu acho bem interessante. Um cara que está em alta nessas últimas temporadas, até o Super Esportes trouxe os números interessantes dele nos últimos 5 anos. 218 jogos com 45 gols marcados, até que está uma média boa, ainda mais se considerar que ele é um meia. E nas últimas 2 temporadas foi bem pelo Atlético Goiano na Série A, tendo uma média ali de 40 partidas, 8 gols, 8 assistências, uma média ali interessante. O jogador que tem hoje são os 30 anos de idade. Ele ainda falou que assim... ele falou o seguinte, abre aspas: eu procuro sempre deixar meu companheiro em condições de fazer o gol, e às vezes eu chuto de fora da área e procuro sempre chegar dentro da área para ajudar com gols, independentemente de quem faça. O importante é conseguir vitórias, fecha aspas. Então, um cara assim muito ofensivo, que também tem um bom número de assistências nas últimas temporadas, assim como gols. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que o João Paulo tem esse potencial para ser o meia ofensivo do Cruzeiro ou prefere o Giovani. Estou curioso para saber aqui, deixe a sua opinião nos comentários. Bom, mais um assunto importante é a respeito do Murilo, que eu já tinha informado para vocês ao decorrer dessa semana que ele seria negociado com o Palmeiras, mas esqueci aqui de trazer para vocês o valor que o Cruzeiro vai ficar com essa negociação. Enfim, o Murilo que foi negociado, no caso pelo Palmeiras, por algo na casa de 14 milhões e 170 mil reais. Tem alguns valores que algumas fontes falando que é 16 milhões, outros 14. Vamos supor aí que foram 14 milhões de acordo com o UOL. O Cruzeiro ficaria com algo na casa de 507 mil reais. Então, R$500 mil sem o Cruzeiro fazer absolutamente nada. Vale lembrar que quando o Cruzeiro vendeu o Murilo para o Lokomotiv Moscou da Rússia, o Cruzeiro não manteve percentual. Esse daí é apenas um mecanismo de solidariedade que o Cruzeiro ficou com quase 4% da negociação total, tá? Que no caso serão referentes a 89.500 dólares, um valor interessante que o Cruzeiro vai ficar. E vale lembrar que o Cruzeiro negociou o jogador por apenas 10 milhões e 900 mil reais, jogador que tinha um potencial gigantesco, foi negociado lá em julho de 2019, muito por conta assim no caso dele
o Cruzeiro está numa fase muito ruim financeiramente e assim, o Murilo tinha perdido bastante espaço. Vai jogar agora no Palmeiras, onde assinou um vínculo até dezembro de 2026. E vale lembrar que teve um aumento no valor dos tokens do Cruzeiro, porque os tokens também estão atrelados aos jogadores que, no caso, foram revelados na Toca da Raposa e que são negociados, onde um percentual é pago para as pessoas que têm esses tokens do Cruzeiro. Então, caso você tenha, vai lá dar uma olhada na sua conta, que deve ter pingado algum valor referente a essa negociação do Murilo. Mas um assunto importante que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Marcelo, lateral esquerdo, que já está sendo especulado no Cruzeiro há um bom tempo, né? Mas assim, que eu já tinha informado para vocês que o contrato dele estava no final, mas agora ele já pode, no caso, assinar um pré-contrato de acordo com o site Transfer Market, porque falta menos do que 6 meses para terminar o vínculo dele, tá? Enfim, o Transfer Market que deu essa informação, que eu vi lá no site deles, site alemão, e que assim, já no caso poderia negociar com qualquer equipe, que já era de se esperar, tá? Vale lembrar que o Real Madrid renovou o vínculo dele, com duração só até agora, no final do mês de junho, e assim, o Marcelo, que no caso já estava prevendo essa saída, justamente por conta de encerrar esse ciclo no Real Madrid. Tem tempo que o Marcelo não joga com uma frequência muito boa, para falar a verdade, o último ano muito bom dele, protagonista no Real Madrid, foi lá na temporada 2017 e 2018. Essa especulação que surgiu primeiramente depois da compra do Ronaldo, né, que é o Cruzeiro, muito por conta da relação próxima entre o Marcelo e o Ronaldo, que no caso teria sido um convite. O Maicon Mendes lá no seu Twitter tinha informado essa informação, que no caso o Ronaldo tinha convidado o Marcelo para jogar no clube, que é uma informação que não sabemos se é verdade ou não. Sabemos que eles têm sim uma boa relação, mas imaginar uma volta do Marcelo, como estavam algumas pessoas especulando, né? Em janeiro agora, eu já tinha descartado completamente. Apesar de ser muito difícil, tá? Eu diria que tem o quê? Uns 10, 15% desse negócio acontecer. Diria que no mínimo seria para ele chegar no final desse contrato, chegar no meio da temporada. Marcelo, que já tem seus 33 anos de idade, nessa temporada jogou apenas 7 jogos. Na temporada passada 19, na anterior 23 e na outra 34, 2018-2019, 34 jogos com 3 gols e 6 assistências. Não sabemos se ele vai continuar jogando, é um atleta que já reclamou de algumas dores nas costas e que não estava conseguindo ter uma sequência no Real, justamente por conta disso. E aqui no futebol brasileiro também, os times que já demonstraram interesse nele, o Cruzeiro, assim, vamos dizer que tem uma chance de concorrer, que foram até o momento o Fluminense e o Botafogo, que no caso estariam dispostos a repatriar o Marcelo revelado pelo Fluminense, mas torce para o Botafogo. Então, se o Ronaldo ali entrasse realmente disposto a tirar esse dinheiro do próprio bolso dele, né, para bancar os salários do Marcelo, seria viável. Mas se for encaixar o salário do Marcelo na folha salarial, é praticamente e é totalmente inviável, tá? Então, essa negociação só seria boa caso o Ronaldo queira uma visibilidade maior ainda para o Cruzeiro e contratar o Marcelo, tirando esse dinheiro do próprio bolso, que vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, tá? Quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que seria uma boa o Marcelo ou não. Lembrando que além de lateral esquerdo, ele pode jogar um pouco mais avançado, já que é um cara com uma habilidade excelente, e ainda mais aqui jogando na Série B, eu colocaria o Marcelo de ponta tranquilamente. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre mais um reforço que vai fechar com o Cruzeiro, que é a respeito do goleiro Rafael Cabral, de 31 anos de idade, que de acordo com algumas informações já rescindiu seu contrato com o Reading da Inglaterra, e o Cruzeiro só estava esperando essa rescisão de contrato para, no caso, anunciar o goleiro, que deve acontecer ainda nesse final de semana, tá? Pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo, sábado 3h30, não tem nenhuma informação a respeito, não tem nenhum, no caso, o post oficial desse anúncio, mas é só questão de tempo para acontecer. Vale lembrar que ele teve esse contrato antecipado, faltava ainda 7 meses para o vínculo dele acabar, porque o Reading estava sendo investigado no fair play financeiro, e se mantivesse o goleiro, que estava sendo titular absoluto, no caso eles iriam sofrer punições, e acabou optando por essa rescisão. Nessa temporada jogou apenas 7 jogos das 16 partidas que o time fez, estava sendo meio que reserva, algumas partidas titular. Na anterior 45 jogos, e na primeira temporada dele foram 46 jogos também. É um goleiro que está tendo uma sequência muito boa, até por isso eu acho que ele chega para ser o titular absoluto dessa posição, um substituto interessante para o Fábio. Eu acho que vai dar conta sim do recado. Para você ter uma ideia, ele ganhou a Libertadores de 2010, quando ele tinha apenas 20 para 21 anos de idade pelo Santos, jogou 36, em 2011 no caso, né? Jogou 68 jogos naquele ano, ainda ficou mais 2 anos seguidos no Santos,
foi para o Napoli da Itália, ele ficou 5 temporadas no Napoli, mas jogou apenas 46 partidas, não teve uma sequência como era de se imaginar na equipe italiana, já passou pela Sampdoria e estava no Reading da Inglaterra, o time da segunda divisão. O futebol inglês, eu diria que a segunda divisão deles é muito melhor do que a primeira divisão do futebol brasileiro, então é um cara bem interessante, uma contratação muito boa para substituir o maior ídolo da história do Cruzeiro, no caso do Fábio, tá? Mais um reforço da Raposa a respeito do Gabriel Dias, que chega ao Cruzeiro sem contrato, né? Ele tinha rescindido com o Ceará, lateral direito, que também deve ser anunciado ainda nesse final de semana, 1,83 m de altura, 27 anos de idade, na última temporada pelo Ceará. Começou como titular absoluto, acabou perdendo sequência no final da temporada, onde foram 31 jogos com 2 gols marcados. Já fez boas campanhas pelo Paraná em 2017, jogou também no Internacional em 2018 e estava em uma boa fase em 2019 e em 2020 pelo Fortaleza, 2 anos seguidos na Série A, onde ele foi o titular absoluto. Sem dúvidas vai chegar no Cruzeiro já com esse status para ser o titular. Não sabemos se o Rômulo vai continuar jogando como lateral direito, mas se não, o Gabriel Dias será o titular absoluto nessa posição. E quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou a respeito dessa contratação do Rafael Cabral e do Gabriel Dias para o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro deve buscar no mercado no máximo mais eu contrataria mais 2 pontas, tá? Goleiro eu acho que já está tranquilo. Lateral direito eu vejo que o Rômulo pode jogar como lateral, então não tem necessidade de trazer mais um. Goleiro eu manteria o Rafael Cabral mesmo, titular, e o Denis da base, o goleiro imediato para essa posição. E eu traria mais 1 a 2 pontas, um ponta direita, um ponta esquerda. Eu vejo que o Cruzeiro está precisando nesse primeiro momento. Parece que o ataque deve ser o Vagninho e o Vitor Leque, e por exemplo, o João Paulo centralizado e o Edu lá na frente. Um time bem mais jovem, bem mais rápido. Eu quero que você deixe aqui nos comentários também a respeito de sugestões e opiniões de quais setores o Cruzeiro deveria contratar alguns jogadores, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela final agora aparecendo 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma sobre uma reunião que vai acontecer com um bilionário cruzeirense, com o Ronaldo, vai lá dar uma olhada. Ele que é o dono de uma marca gigantesca aqui do Brasil. E também um vídeo ontem de noite onde eu falo sobre uma contratação que o Ronaldo indicou aqui para o Cruzeiro, tá? Vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!